um dos maiores debates entre um cristão e um ateu, sendo que os dois são professores acadêmicos. Então, maravilhoso, um cientista cristão de um lado e o outro, basicamente, um engenheiro de programação, que é o caso do Toshio, tá bom? Eu assisti esse podcast aqui, o ateu encara cientista cristão, mais de 3 horas de podcast, 3 horas e meia, e, gente, foi fenomenal. Pense no podcast que eu assisti na velocidade 1, porque eu não queria perder absolutamente nada. De um lado, o cristão e cientista, né, que é o Marcus Eberlin, ele tem inúmeros vídeos aí no canal no YouTube, você pode estar pesquisando sobre o Marcus Eberlin. Ele é o defensor da Terra Jovem, tá bom? Ele afirma, né, obviamente que sem provas, mas ele afirma, né, sem nada publicado, provado por pares, mas afirma que a Terra tem 6.000 anos, conforme a Bíblia fala, tá bom? E do outro lado, o Toshio, que foi 20 anos cristãos, ele vai falar isso nesse podcast, foi 20 anos cristãos, e que hoje é um ateu ferrenho e muito declarado, tem alguns títulos aí polêmicos, como esse aqui, ó, Deus é um delírio, a Bíblia é uma piada, e tantos outros aqui que o Toshio tem, tá? O Edson Toshio. Então, hoje ele, quer dizer, hoje não, tem uns 9 dias aí que eles fizeram esse debate, tá bom? Você não sabe, não foi 9 dias, e eu assisti ontem à noite. Cara, fenomenal essas 3 horas e meia. Eu vou dar um resumo do que foi o podcast. O Marcus Eberlin, por ser cristão, então a todo momento, lógico, ele estava tentando defender o seu ponto de vista do criacionismo à luz da Bíblia, tá bom? E do outro lado, o Toshio tentando defender que um pouco do evolucionismo, né, que as espécies elas vão se evoluir, se adaptando, e ele cria até uma desmistificação ali acerca de Darwin. As pessoas dizem que Darwin falou que o mundo veio do Big Bang. Não, cara, isso aí não veio de Darwin, tá bom? Darwin falou só sobre a adaptação das espécies, que as espécies melhor adaptáveis, elas vão evoluindo conforme a sua adaptação, tá bom? Então, com o passar do tempo, os próprios cientistas nas suas pesquisas foram acrescentando e criando novas teorias, tá bom? Lembrando que são teorias, tanto a teoria do criacionismo, tanto a teoria do evolucionismo. Então, teorias são coisas que ainda está sendo lapidada. Lógico que nos olhos da fé cristã, a Terra foi criada em 6 dias e no 7º Deus descansou, conforme o livro da Bíblia. Se você for para outra religião, aí foi criada de outra forma. Exemplo, o confucionismo foi criado de um jeito. Se você for no zoroatrismo, a Terra é criada de outro jeito. Se você for na cultura hindu, né, Brahma cria de um jeito. Se você for na cultura egípcia, cria de outro jeito. Então, cada religião, né, principalmente lá a religião suméria, que é uma das mais antigas, cada religião, o seu Deus, conforme a Bíblia de cada religião, vai criando da sua forma, tá bom? Então aqui, hoje, né, o Marcus Eberlin, hoje não, né, eu li ontem isso aqui, mas hoje eu vou falar aqui com vocês um pouco do resumo do que eu vi nessas 3 horas e meia. De um lado, o Marcus Eberlin, quando não conseguia responder, ele apelava para a fé. Então, como é que funcionava? O Edson Toshio fazia uma pergunta, inclusive usou até um artigo dele, né, para fazer um contraponto. Quando ele não respondia, ele apelava para a fé. Então ele dizia, não, é porque Deus criou o mundo, é assim que está escrito na Bíblia, barará, barará. Quando o Edson usava a Bíblia para contestar o Eberlin, aí não podia, né? É simples assim. Aí não pode, eu não sou teólogo. Mas se vocês forem assistir o tempo inteiro, todo o discurso do Marcus Eberlin era dessa forma. Muita ciência você acredita em Deus, pouca ciência você desacredita em Deus. Então a todo momento ele ficou jogando que o Edson Toshio não tinha muita ciência da qual ele falava, e como o fato dele ter essa muita ciência, ele acreditava em Deus. Como o fato de o Edson ter a pouca ciência, ele não estava acreditando em Deus. Então ele passou, em todo momento ele repetiu essa frase, mas quando o Edson Toshio colocou a ciência no colo dele, aí, meu amigo, ele apelou para a fé, tá bom? Então é o resumo do que foi esse podcast. Eu, na minha humilde opinião, o Edson Toshio foi muito profissional nesse podcast, muito pontual, muito direto, com perguntas e respostas concisas. Enquanto que o Eberlin, ele enrolou um monte, tá, gente? Teve uma hora que ele ficou mais perdido ali do que segue no meio do tiroteio, e aí o jeito é apelar pra fé, né? Assim que funciona. Bom, vou colocar só um trechinho aqui pra vocês entenderem o que, né? Eu já mostrei aqui tanto de um do outro, o defensor da Terra Jovem, o Marcus Eberlin, e o Edson Toshio aí, tem até um canal aí que é que vem com o seu nome, tá? Todos os dois. Beleza? Vamos lá, vamos assistir aqui só um pedacinho. Outra coisa, quando você usa a Torre de Babel, lá no texto bíblico, é uma comédia, que mostra que Deus não sabe do que está acontecendo. Aí fala, gente, vamos descer lá para ver se realmente é isso que estão falando. E aí ele pegou e desceu. Ou seja, Deus não é onisciente, ele não sabia. Ele teve que descer e viu, olha, estão fazendo uma torre muito alta, estão dizendo que vão chegar até Deus. Então vamos pegar e fazer com que eles tenham as línguas confundidas, eles vão sair. Tá, vamos dizer que fosse verdade. Então esse Deus já não é onisciente, é fraco.
Aí até mostra a evolução, né, da criação de Deus. Porque nesse período, realmente, ele não era onisciente. Depois que vão colocando essas características nele. Beleza. Ele fez isso porque estavam criando uma torre muito alta. Hoje a gente tem estação espacial, certo? Por que Deus faz aí? Mudou? Deus é imutável. Antes não podia, agora pode. Ué, você não sabe por que ele fez isso? Mas ele criou, tá escrito lá na Crescer Bíblia. e multiplicar e encher a terra. Vamos confundir a galera. Eles Aí, não estavam se dissipando pela terra, não é porque eles estavam construindo uma torre alta. Não, você já tá negando a Claro, Bíblia. Você tá negando a Bíblia. Não tem nada disso lá. Quiser abrir o texto aí, tá de boa. Não tem não, tá errado. Você tá negando a Bíblia. Eles não estavam se dissipando pela terra, o Edson. É isso. Esse aqui foi só um pedaço do debate para vocês terem ideia, gente. Então, de um lado, foi mais ou menos dessa forma, né? Esse aqui é o tempo que tá aqui nesse momento, decorre sobre o Edson Toshio, mas sempre vocês vão ver o Weber ficando um pouco incomodado, ele sempre interrompia ali na vez do Toshio, tá bom? Mas o debate foi sensacional. Não houve briga, como algumas pessoas dizem que houve confusão. Não houve. O que houve foi divergência, que é normal, de ideias entre um e outro. Mas, ao meu ponto de vista aqui, é muito difícil você defender a Bíblia pelo lado da ciência provando, cara. É muito difícil. Muito, muito difícil. Muito difícil. Porque a Bíblia, ela contém algumas coisas que eu chamo de absurda, tá bom? Principalmente porque a Bíblia ela defende tanto a escravidão, e o Edson Toshio vai falar muito isso, no Antigo Testamento e defende no Novo, né? Vocês lembram da passagem de Timóteo, lá de Paulo? Paulo escreve lá a Timóteo, não, a Filemon. Filemon era escravo e Paulo vai devolver ele para o seu senhor, tá bom? Então a Bíblia inteira vai defender um pouco da escravidão. Então o Edson vai bater muito nisso e o Evelyn, aí ele vai apelar e vai dizer, não, eu não sou teólogo, não é minha área, e ele vai fugir pela tangente, certo? Então é isso, pessoal. Podcast que eu indico vocês assistirem, é só colocar aí, ó, ateu encara cientista cristão, Deus é real ou uma ilusão. Fé, ciência e lógica. Então são coisas que é complicado se você for misturar e colocar no mesmo embalo. Porque quando a ciência não consegue responder, ela vai apelar para a fé. Eu estou falando de cientista cristão. Quando um cientista ateu não consegue responder, ele continua a pesquisa, até que um dia consiga responder. É assim que funciona. Beleza? Valeu!